Boa noite, meus amigos. É com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez em uma noite de domingo, né? A gente esteve aí um certo tempo afastado fisicamente pela força das circunstâncias, e é com muita alegria que a gente então faz e dá início ao nosso primeiro trabalho, né? Retornando aí às nossas atividades, mas só que agora de forma online. A gente agradece a participação de cada um de vocês e nós estamos nos estruturando para aos poucos a gente conseguir fazer esse encontro semanal aos domingos. E hoje, por iniciativa dos evangelizadores do Centro Espírita Irmã Sheila, nós estamos fazendo então a nossa primeira transmissão ao vivo, né? Eu vou fazer essa abertura aqui inicial com vocês. O Derli ele vai fazer uma leitura, uma oração para nós começarmos o trabalho. E hoje o formato vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos ter, depois do Derli da oração, a Maria que vai contar para nós uma história e nos contextualizar um pouco mais em relação a esse projeto da evangelização, em relação ao trabalho que eles estão fazendo, não só com as crianças, mas também com os pais. E depois da fala da Maria, nós teremos para poder fazer a nossa reflexão, a nossa palestra, a nossa amiga e trabalhadora também da casa, Viviane Lírio, que vai falar um pouquinho para nós sobre o tema a família. Então, nós vamos passar a palavra para o Derli, que vai fazer a nossa leitura inicial e a nossa oração. E no final, depois, a gente vai convidar a Viviane para poder fazer a nossa oração de encerramento também. Muito obrigado e bom estar com vocês aqui mais uma vez. Boa noite a todos. É com muita alegria que aqui estamos neste novo espaço do Centro Espírita Irmã Sheila. Certamente vamos poder nos ajudar e ajudar a muitas pessoas. Então a casa, conscientemente, tomou a decisão de trabalharmos também online. Ficamos felizes com esta oportunidade da evangelização, uma vez que Emmanuel nos diz que a maior caridade que prestamos é justamente a divulgação do Evangelho. E então estamos falando de Evangelho e de família. São dois temas basilares da cristandade. Para que a gente possa, então, buscar do mais alto as nossas luzes que precisamos, as vibrações de paz, nós vamos ler, então, do livro Ânimo, pela autoria de Lourival Lopes, uma página bastante simples, porém muito profunda, cujo título é A Semente Interna. Há uma boa semente dentro de ti. Se a tratas com pensamentos construtivos, ela responde com alegria, progresso e paz. Mas, se com ela tens descuido ou se a violentas, ela se encolhe e míngua. Por que desprezar a semente interior? Ela é Deus dentro de ti, pedindo que o deixes mostrar luz, exemplo, alegria, progresso e aumentar o que tens de bom. Acredita nessa semente, põe sobre ela a tua esperança e o teu agir, que ela cresça por si mesma e te responda com paz, fortaleza e vida abundante. Uma semente bem tratada é segurança de boa colheita. Então, como o nosso irmão nos trata, nos fala, a semente interior é Deus em nós, é a voz da consciência. Vamos então, com este pensamento, fechar os olhos materiais, abrir os nossos olhos espirituais
elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir: Senhor Jesus, querido amigo e divino guia, nós, do Centro Espírita Irmã Sheila, pequenina célula, pequenino grão de areia, Senhor, abre suas portas também de forma organizada, agora, via internet. O nosso grande objetivo, Senhor, sob a tua luz, sob a tua inspiração, é ajudar, é acolher, é ouvir com carinho, é divulgar o Evangelho e, assim, minorar dores, tratar, ajudar a tratar medos, trazendo sempre a inspiração do Mestre que nos orienta. Nesta noite, Senhor, esta tarefa de abertura cobre-nos de alegria, pois que vamos tratar de dois temas da maior importância: a evangelização dos nossos pequeninos, verdadeiro futuro de nosso lar terrestre. E trataremos também da família, grande núcleo acolhedor desta semente do futuro. Então, Senhor Jesus, pedimos profundamente que a tua luz, que a tua inspiração agora visitem as nossas queridas companheiras Maria e Viviane Lírio, para que elas, com o verbo fácil, com a capacidade de explanação, possam levar informações para construção, para o convite de todos para um novo porvir. Mestre, é com grande alegria, então, que sob a tua luz, sob a tua inspiração, Senhor, nós iniciamos os trabalhos da noite. Não de via remota, mas efetivamente próximo do coração, ainda que online. Que o teu amor nos envolva e nos proteja e abençoe a todos, todos os que vão trabalhar, os que vão ouvir, os que poderiam ouvir, os que queriam ouvir e aqueles que um dia ouvirão a palavra evangélica do Senhor. Que o teu amor, Mestre, esteja conosco, agora e sempre. Assim seja. Boa noite, meus irmãos. Antes que a gente comece a conversar a partir de hoje. E a história que eu trouxe se chama Pontos de Luz. E tudo começa no mar. Bem longe desse mar tem uma ilha. Nessa ilha, muitos que povoavam essa ilha e que tinham uma prática muito
interessante. Cada família de cada casa daquela ilha fazia um encontro de evangelho no lar, mas que para eles era só uma conexão com o mais alto. Essa ilha era uma ilha de pescadores. Essa ilha já que a ilha era de pescadores. E toda semana os homens com seus barquinhos para alto mar, para jogar peixes para todos que ali moravam, para suas famílias, para as demais. E isso funcionava muito bem. Por quê? Como todos faziam, estavam em sintonia toda semana, era como se surgisse de cada casa a vida do povoado, mas também iluminava o caminho de casas. Isso acontecia plenamente, sempre, sem problemas nenhum. Pegaram seus barquinhos, se despediram de suas famílias e foram para trazer a alimentação, a nutrição para todos ali durante a semana. O combinado jamais poderia faltar a oração. Jamais poderia deixar de ter a prece daquela ilha, conduzindo os pescadores de volta. Tudo bem. Que parecia que ia ter aquela tempestade no meio da noite, sabe? Sabe quando a gente percebe que o ar dessa casa aqui, ó, o seu José, ele estava já enrolado lá na cama, com tantos cobertores. Falou com a família, não vamos levantar hoje, não, para fazer a nossa prece. Não vai ter problema. As outras casas farão e a luz vai surgir e vai conduzir nossos. Ele não levantou, ninguém da família dele também, com muito frio, disposto à oração. Na casa ao lado, que era a casa da dona Dora, febre, e ela estava assim com termômetro, preocupada, pegando com pressa de oração. Ela esqueceu, e aí aquela era mais uma casa que não a luz não se fazia presente. E aí, na casa do lado, que era a casa do seu Carlos, que bom, seu Carlos é vigilante. E aí ele foi pegar uma vela, né, para clarear ali. Não tinha vela. Ele não foi vigilante, não observou, não se organizou, não preparou, porque estava no escuro. E falou, só nós não vamos fazer, não tem problema. Ah, dona Margarida lembrou. Eu vou trazer uma vela para simbolizar esse momento de prece. E a dona Margarida, sim, colocou, que bom. E aí, sim, aquela luz conduziria nossos amigos de volta para os.
Só que eu já disse que aquela era uma noite de muito frio, para ficar bastante frio, com muita ventania, como se tivesse um. A dona Margarida também não fez a prece como deveria. A vela dela apagou. Ela foi lá para dentro cuidar de outras coisas, não priorizou. A tempestade começou. Chover muito, ventar muito. E os barcos, sem saber em que direção seguir para voltar para casa. E ainda com tempestade por cima, falou, mas isso não pode. Então a lua, que nem era época, nem era um esforço extra, e se tornou uma lua muito chance para conseguir fazer uma proeza como aquela. E aí, uma lua cheia, os pescadores conseguiram visualizar as suas casas e seguindo aquele ponto aí. E retornando, ancoraram, afinal de contas, tinha sido uma noite muito intensa, de muito. Deixariam para pensar nisso no dia seguinte. No dia seguinte, eles marcaram uma reunião com todos os moradores, que ninguém trouxe a luz que a gente precisava para nos guiar. Frio, a gente achou que só a gente não ia fazer diferença. A outra casa falou, eu estava sem a vela. Não, na minha casa. Aí, olha, não deu certo, porque a luz não se preservou, acabou apagando, inclusive, a discutir. Começaram a se desentender. Mas os pescadores mais deixem de acender as suas luzes. Jamais deixem de sabendo que ali havia um atrito e que aquela falta de luz era antes. Eles disseram, vamos ser mais vigilantes, vamos acender as nossas luzes. E assim foi um aprendizado grande para aquela comunidade. Os pescadores sentiram muito mais irem para seus ofícios, trazer os peixes para alimentar a comunidade, na certeza, famílias iluminando uns aos outros. Do livro Grãos de Mostardas, vem trazer para nós uma mensagem muito. E a nossa casa também é luz. E a gente precisa alimentar a vigilância. E a gente trouxe essa história hoje para dizer que o grupo de evangelizadores ou um projeto muito interessante para convidar os pais e as crianças, de preferência segundas-feiras, que é quando a gente vai disponibilizar todas as orientações para que as famílias possam, sem inseguranças, né?
Ah, não sei como fazer um projeto que a gente não vai poder mostrar hoje, tá, evangelizadores? Mas vamos compartilhar ferramenta através de uma plataforma chamada Padlet, e onde tem mensagens mais, as mensagens mais mobilizadoras para que cada seu filho, a sua filha, com o evangelho no lar. Então, assim, não vai ter nenhum problema. As músicas, as histórias, eu vou trazer muitas histórias para esses momentos em família. Hoje, com a conversa com o diálogo que a Viviane vai trazer para nós, a gente inaugurar em família, que a gente possa cuidar desse momento em família, como família, mas para todos que estão em torno de nós. Gratidão. Seguimos firmes nos luzes. Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma alegria a gente estar aqui nessa oportunidade de compartilhar mais do que as nossas presenças, né? A gente compartilha as nossas residências e os nossos corações. E eu gostaria de agradecer à equipe de evangelizadores do Centro Espírita Irmã Sheila por ter me convidado a refletir sobre esse tema que diz respeito a todos nós, que é a família. Então, é sempre grato, né? É sempre grato a gente poder parar para pensar sobre a perspectiva espírita, sobre a perspectiva da nossa fé, da nossa filosofia de vida, sobre um tema que é caro a todos nós. Então, meu agradecimento a todos vocês e meu aplauso, porque talvez de todas as equipes foi aquela que botou a mão na massa e, sem medo das dificuldades, mergulhou de fato e se empenhou de maneira muito direta a fazer esse processo transformador. E quando eu iniciei a pensar sobre família, e quando me foi dito qual era a proposta, eu resolvi mudar um pouco as origens e o modelo do que eu havia pensado inicialmente. Porque quando a gente fala em família, é claro, dentro da perspectiva da evangelização, e supondo o período da pandemia, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Isso tem sido um desafio para todos nós, né? Voltar a refletir com quem nascemos, com quem casamos, com quem estamos, com quem convivemos, quem são nossos filhos, quem está no nosso entorno, dia após dia, e agora tão intensamente nesse período pandêmico. A família, então, nesse sentido mais nuclear e mesmo estendido, nós vamos falar um pouco disso daqui a pouco, ganhou uma notação de reflexão diferente. E nas mídias sociais, ela tem sido alvo de questionamento, tem sido alvo de brincadeiras, algumas, inclusive, das quais eu não gosto. E aqui, na visão espírita, é preciso recuperar a lógica de ser família, de ser membro de uma família. E aí eu queria dar um resgate intertemporal e dizer o seguinte, né? Aqui eu estou falando para vocês sem vê-los, né? Então isso tira um pouco do olhar. Mas se a gente fizer um passeio pela história dos tempos, a gente vai perceber que, mesmo fazendo a contagem multimilenar da formação do orbe e multimilenar da formação do homem, ele rapidamente percebeu, mesmo nos seus estágios mais iniciais, que estar junto era importante. É claro que, de início, esse estar junto tinha um cunho protetivo. Estar junto favorecia estar vivo,
né? Então, surgiram os primeiros aglomerados de seres humanos no entorno da percepção de que era importante para a sua própria sobrevivência aqui, enquanto na Terra. Isso foi se expandindo para relações que estavam além da questão meramente física. E isso foi crescendo. O amor muito animalizado e depois muito sensualizado foi se emancipando por uma questão mais tênue e mais fluida, que a gente vê inicialmente apenas nas relações de filiação e que se externam depois para as relações fraternais entre amigos, foi suavizando-se, foi sublimando-se de uma maneira crescente. E apesar de olharmos para o nosso planeta com um sentimento, às vezes, um tanto frustrado, e dizermos, poxa, na Terra, o amor ainda não está presente. Ele está sim. Bem dizia a mensagem inicial lida por Derli, ele está sim. O amor está presente em tudo, é força mantenedora da vida. Aonde há vida na Terra, aonde respire, onde exista, há amor. Amor é o hálito divino, não é verdade? E esse sentimento que a gente tem inicialmente, que a gente vai tratar aqui, como família, essa família entendida como grupo de pessoas que se unem, preferencialmente de maneira consanguínea, mas não necessariamente, há tantas famílias não consanguíneas, mas que se unem em torno de ambientes circunscritos, né, valores comuns, propostas comuns de vida. Esses grupos de pessoas treinam. Família é treino. E por isso que ela é tão importante. Quando questionado no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, isso é dito de maneira bem categórica, da importância da família como célula nuclear de formação e de reformação do indivíduo, na verdade é porque é treino. Nós pertencemos a uma família maior, mas a gente tem dificuldade, inclusive, de se amar, né? A gente tem dificuldade com a gente, que dirá com o outro, com o próximo, esse próximo que é próximo. Então, como amar aquele que é tão diferente? Se eu não consigo amar a mim, que sou eu mesmo, nem a família, que é o mais parecido, né? Como é que eu vou amar aquele que pertence à minha família? Humanidade. E é nesse sentido, para além da nucleação de família, vou dar um exemplo aqui, alguns de vocês presentes devem conhecer a minha família de agora, eu, meu esposo, meus 2 filhos, e aí eu tenho sogros, eu tenho os pais, eu tenho os irmãos, tenho os cunhados, tenho os sobrinhos. Além desse grupo que me serve de treino, e que reencarnação após reencarnação, porque no Livro dos Espíritos também está dito que a gente tende a reencarnar no mesmo núcleo central para estar com as mesmas pessoas com as quais desenvolvemos afinidades e treinamos refregas pessoais. Esse treino, ele precisa ser expandido. E aí eu vou pedir licença a vocês e vou fazer uma leitura pequenininha, prometo que é pequitinha, fazer algumas leituras pequitinhas. Esse livro eu vou fazer uma leitura saltada, porque o texto ele é um pouquinho mais denso, e, perdão aqui, gente, é alergia, tá? É um pouquinho mais denso, é de uma obra que eu amo, eu vou mostrar aqui para vocês, mas ela fica espelhada, então vocês vão ver ao contrário um pouquinho, né? Chama Caminho da Luz. Ah, não, ela saiu direitinho, o local já faz o ajuste. Então, essa obra, logo de início, ela ressalta o aspecto da importância do relacionamento. E essa obra é de Emmanuel, ela é de 1938, essa obra, foi escrita em menos de 30 dias, é realmente fantástica. E logo no começo ela diz o seguinte, falando da evolução da humanidade, o Emmanuel fala o seguinte: passam as raças e passam as gerações, passam as línguas e passam os povos, passam os países e passam as fronteiras, passam as ciências e passam as religiões. Estabelece-se a ordem equilibrando todos os fenômenos,
vitalizando os laços eternos que reúnem a grande família. Vou dar um salto. As raças são substituídas pelas almas, e as gerações constituem as fases do seu aprendizado e aproveitamento. As línguas, olha que coisa mais linda que a gente não presta atenção. As línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor. E os povos são os membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o estabelecimento definitivo da comunidade universal. Não vou ler mais, porque o texto é denso e é longo, obviamente. Isso quer dizer que todos nós, eu, vocês, aqui encarnados, nós, bilhões de almas encarnadas, e eles, bilhões, muito mais, de espíritos desencarnados, vinculados ao planeta Terra, pertencemos a essa imensa família. E mais, pertencemos à família cósmica. Mas a gente não tem ainda capacidade de compreender dessa forma, então nós treinamos o amor, treinamos as relações, treinamos o respeito, treinamos a resiliência, treinamos o desapego, treinamos a paciência, nesses períodos. Treinamos a paciência. Aonde? Em casa. Que casa? A nossa. Aquela que a reencarnação, por misericórdia de Deus, nos permitiu estar. Então, quando a gente olha para a nossa família, a gente tem que olhar com muito capricho, com muito carinho, porque somos almas afins. Afins por muitos caminhos. Existe a afinidade do amor, da afinidade de compreensão, daquela alma encarnada conosco que vê a vida pelos olhos da gente. A ver a vida com os mesmos sentidos. E a gente fala, nossa, do meu coração. Mas também é afim aquela que está ligada a nós, pelos laços do desafeto, pelos laços da inquietude, né? Porque a união, a vinculação, a afinidade que a gente só vê por um lado, ela também cria vinculações quando nós construímos ou quando nós permitimos que se forme o desamor. E vejamos, raramente, mas muito raramente mesmo, nós temos problemas severos, encarnatórios, ou por muitas encarnações nas famílias, a partir de desafetos de terceiros desconhecidos. Porque quando um terceiro desconhecido nos magoa, é claro que dói. Claro que dói. É claro que a gente fica chateado. Mas é um desconhecido. O que dói de verdade, as grandes tragédias relatadas nos anais dos romances espíritas, são as dores das traições dos entes amados, dos filhos, dos maridos, das esposas, dos pais, dos irmãos, dos parentes queridos, daqueles por quem se desdobrou, e a criatura surpreendida, como ainda não consegue ser desapegada, espera do outro a retribuição por aquilo que fez. E quando não tem, sofre. Nós somos assim. Porque se entendêssemos que quando nós fazemos uma ação, nós devemos fazer a ação sem pensar nas suas consequências. Devemos fazer o bem porque é certo fazer o bem, sem esperar a gratulação, seja aqui na terra, seja no futuro. Fazer o bem porque é bom fazer o bem. Se nós já estivéssemos repletos de amor o suficiente para fazermos isso, não esperaríamos do outro algo que ele ainda não pode nos dar. Portanto, não nos frustraríamos e, portanto, não precisaríamos perdoar. Assim como Deus não perdoa. Deus não perdoa porque Deus não culpa ninguém. Ele não é um anotador de faltas, como disse uma vez Haroldo Dutra numa de suas palestras. Deus não é um ser que fica anotando as faltas que nós fazemos. Olha lá, Viviane, falou errado ali, falou mal do governo, tá lá, anotou. Ah, nossa, fez um ato caritativo, anotou a coisa boa. Deus não é anotador de coisas. Essa pequenez é nossa.
É uma energia pulsante, amorosa, vivificante, que a tudo penetra. Nós precisamos treinar o bem. E onde melhor treinar o bem do que no seio de nossas famílias? E é interessante que quando a gente, às vezes, se reúne, sobretudo, às vezes, no início, quando se tem contato com conhecimento espírita, a criatura fica muito empolgada, né? E busca uma missão, né? A lógica é ser missionária. E aí, nossa, fica buscando uma missão. E é curioso, eu sempre que alguém me fala sobre qual é a minha missão, eu mando ler algum livro, né? Então, por exemplo, a história de Quinto Varro é ótima. É ótima. Ele passa a obra inteira lutando pelo filho. Várias encarnações, lutando por uma pessoa. Um filho. Quando a gente lê os romances de Emmanuel, eles são muito bons para isso. Porque nos relembra o valor de resgatar alguém. Algumas pessoas. A nós mesmos. Enquanto nós buscamos missões longe de nós, as nossas maiores responsabilidades estão em nós e perto de nós. Dentro de nós e dentro de casa. Quando, às vezes, se o sofrimento fosse muito acerbo, não dá para ser dentro de casa, estão no trabalho, estão na casa do irmão, que às vezes não dá, né, para estar na mesma casa. Por isso que a família é tão importante. E esse período de pandemia, ele exaltou isso, né? Ele exaltou, ele tornou mais acerbas as coisas. As famílias que se dão muito bem estão tendo a oportunidade de se relacionar de um jeito muito interessante, né? Em que pese toda a tragédia da pandemia, né? Todo o sofrimento por ela trazido. Mas muitas famílias estão sofrendo. Algumas porque nunca conviveram. Algumas porque nunca se relacionaram. Alguns pais porque não conhecem seus filhos. Alguns filhos porque não conhecem seus pais. Eu vejo umas brincadeiras na internet, na minha opinião, de muito mau gosto, de pais valorizando os professores, dizendo que vão devolver as crianças. Não se devolve filhos. Não se devolvem nem bichos, que dirá filhos. Não se brinca com isso. Filhos são responsabilidades incríveis que nós assumimos como pais. São nossas responsabilidades. As maiores que temos quando encarnados. E aqueles que não têm filhos, certamente têm os outros filhos, aqueles que lhes chegam por terceiros caminhos. Sempre usar. Nós sempre somos a fonte de inspiração e de zelo de alguém. Então, dentro da família, é importante criar um espaço para transformar o local onde se vive num lar de verdade. Emmanuel fala sobre isso, sobre a importância da ambiência do lar. E aí, mais à frente, eu tenho certeza que vai haver um trabalho dessa natureza, destacando a importância do evangelho no lar. É fundamental, absolutamente fundamental, que se estabeleçam critérios dentro de casa para transformar a nossa residência no lugar mais bacana de se estar, no lugar de se querer ir, no lugar de se querer estar. Dentro de casa, com aquelas pessoas, tem que haver espaço para quando eu tiver uma notícia boa, ser o primeiro lugar de eu querer ir lá contar. E quando eu tiver uma notícia triste, é lá que eu vou buscar aconchego. São aquelas pessoas, são com elas, ou é com elas, que eu divido a vida, que eu me abasteço. Vai ser sempre um mar de rosas? Não, nós somos pessoas tumultuadas. Somos seres em emancipação, distantes dela. Mas dentro do lar, temos oportunidade de treino. Como lutar pela paz mundial se eu não consigo ter paz em casa? Como acusar governantes dos seus desmandos se dentro de casa a criatura é um déspota? Como pensar em acolhimento de terceiros
Se toda vez que alguém nos confronta apontando o dedo com um problema que a gente tem e não aceita, a casa desaba. Lutar por um mundo melhor é treino dentro de casa. E por isso que esse tema, ou abrir o tema, e eu vou aplaudir de novo aí a equipe, falar sobre família é tão importante, porque nós somos família. Inclusive Sheila. Ou vocês acham que a gente se encontra fortuitamente? Nos encontramos por acaso? Por acidentes? Acidentes não existem. Nem dentro dos lares formais, nem dentro dos lares nas escolas, nem dentro dos lares no trabalho, nem dentro dos lares nos templos, nem no lar, oficina, que é a nossa casa, terra. A participação individual, ela é muito importante na estruturação dessa coletividade. E pensemos bem, é claro que existem famílias que vivem dilemas muito difíceis. Problemas financeiros graves. É difícil. Difícil. Drogas. Nada divertido. Complicado. Quando o alcoolismo invade agências e assalta descontroladamente as famílias. Complicado. Quando a violência impera. Complicado. Quando as doenças mentais se fazem presentes. Complicado. Não são só rosas. Mas nós não somos só perfume. Então, essas vivências que nós temos, todos temos, não tem família de margarina. A gente olha aquela família e fala, nossa, não tem problema. Tem dor moral ali, todos temos. Alguns disfarçam melhor. Todos temos. Onde tem um ser humano, tem um erro. Onde tem um ser humano, tem uma dor. E todos somos acolhidos pelo Pai. Como nós vamos lidar com isso é que é o grande desafio. E se nós, aqui presentes, envolvidos nessa reflexão, de alguma maneira, já entendemos que a posição de Jesus, que é uma pessoa muito radical, né? Jesus é um cara radical. Eu sempre penso nisso, falo, nossa senhora, eu sigo um sujeito muito radical, porque ele fala assim, para a gente abandonar todas as coisas terrenas, é claro que eu espero que ele entenda a minha situação, né? Mas ele é muito taxativo. Vai, vende tudo que tens, dá que não tem, siga-me. Pronto. Dá a face. Pronto. Não julgues. Ele não põe um contraponto. Ele não fala assim, então, naquela circunstância de talvez você achar que o crime é grave, você pode... Não tem contraponto. Jesus é muito definitivo. Nós seguimos um homem libertário de almas, definitivo e muito claro nas suas convicções. Se com todas as dificuldades nós nos dispomos a seguir esse homem, se com todas as dificuldades a gente acredita ser possível um mundo melhor, a partir da visão de mundo que ele nos trouxe, primeira vez na história da humanidade que alguém pediu para a gente amar os inimigos. Primeira vez, não teve antes e depois foi difícil, né? Se é verdade isso, vamos começar de dentro de casa. Vamos olhar com um pouco mais de resiliência aos problemas, um pouco mais de paciência e firmeza às responsabilidades que nós temos dentro de casa. Se temos crianças dentro de casa, pensemos nos valores que devemos passar para elas, aqueles que nós julgamos que são os nossos valores, e as treinemos como bons cidadãos. São crianças. Precisam de instrução, de afeto, de ternura e de limite. Se temos jovens, eles precisam de apoio, de orientação, de condução, de diálogo. Não podem ser deixados ao léu pelas redes sociais e as informações de terceiros que nós não conhecemos. Se temos adultos em casa,
Precisamos ter tempo de conversar. Conversar. Largar aquela coisa quadrada que ocupa os nossos tempos. É claro que permite isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Mas a gente tem que administrar o tempo de modo a sobrar espaço para nos reconhecermos como pessoas que dividem a vida, dividem espaços de vida. A gente precisa conversar. Se temos idosos, com a graça de Deus temos idosos, porque a alternativa é eles terem desencarnado. Temos que ter tempo para dar a eles a atenção e a gratidão que eles merecem. Então, meus amigos, pensando em família, eu acho que nós temos que pensar de uma maneira bem objetiva. Nós não mudamos as outras pessoas. Não mudamos. Podemos querer muito, mas não mudamos. Nós mudamos a nós mesmos, assim. A gente muda a gente, e muda a forma de ver o outro, e muda a forma como convive com o outro. Muda a forma de entender como o outro age, e muda a forma de reagir aos impactos das ações das outras pessoas. A família é um lugar muito importante. A família é um lugar de preservação. A família é um lugar de anteparo. A família não é lugar de debate caloroso de problemas, a não ser que isso traga para dentro da família nortes novos. Não é lugar de embate estéril e improdutivo. Não é competição desalinhada que vai fortalecer um laço familiar. Família é um lugar abençoado, é um santuário. Cuidem das suas famílias. Cuidem muito bem de suas famílias. E se o companheiro não quiser, cuidem a si mesmo das suas famílias. Ah, mas eu não tenho quem faça o culto no lar comigo. Faça sozinho. Eu fiz o culto no lar sozinha por mais de 15 anos. Não tem problema. Acenda a chama da conexão. Orem todos os dias. Mais de uma vez ao dia. Peça ao Senhor da vida. Peça a Ele bênçãos para a sua família. Contem com os amigos. Peça ajuda. Peça orientação. Peça consolo. Peça conforto. Peça colo. Peça auxílio. Peça intervenção. Não deixe o orgulho impedir que um socorro chegue à sua família. Peça auxílio a Deus, ao outro, a Jesus, a você mesmo. Lembre-se, nada é mais importante do que o crescimento pessoal que você possa desenvolver nesta encarnação. E um dos pilares desse desenvolvimento é a sua família. Seus filhos, esposo, esposa, companheiro, companheira, ou quem quer que seja que divida com você esse lastro emancipado de Deus, que é o núcleo familiar. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de ter estado aqui com vocês, para falar de um tema que a gente já conhece, mas eu acho que se falarmos dele todo dia teremos o que falar. Ah, e tem uma sugestão, viu? Duas sugestões. A primeira é um lembrete que eu acho ótimo, eu exercito. É o seguinte, lembrete muito bom. Os dois são do Chico. O primeiro, eu sempre brinco, porque eu faço, tá, gente? É a água abençoada de prevenção de discussão. É assim, quando você for brigar, você pega a água aqui, bota na boca. Fica na boca. Não engole. Não engole. Onde o indivíduo cala, a discussão suaviza. Ah, então não é para conversar? Claro que é para conversar, conversa depois. No momento da raiva, o diálogo raramente é bom. Então, converse depois sobre o tema. No momento, respire, fique em prece, água na boca. O segundo é uma história muito interessante, eu vou encerrar com ela. É dura de ouvir, mas é interessante. Conta Chico Xavier, quando encarnado, que no ano de 1941, o seu irmão faleceu, um de seus irmãos. Ele tinha uma família muito grande, um de seus irmãos faleceu. E a cunhada, que ele amava muito, ela ficou doente.
desequilibrou-se do ponto de vista emocional. Foi adoecendo, piorando, e teve que ser internada na cidade de Belo Horizonte, no Instituto Psiquiátrico André Luiz. E Chico levou ela até lá. Ela precisou ficar. E diz ele que passando por lá, muito, muito nervoso, muito, muito triste, muito compadecido daquelas pessoas em que pesasse o bom trato, o bom ânimo, né, o acolhimento daqueles indivíduos, não era fácil, né? E ele, voltando para casa, chegou em casa e se deparou com um dos filhos do casal, o irmão desencarnado e a cunhada que estava hospitalizada. Ele era deficiente. E essa criança chorava muito pedindo a mãe. Ele, vendo aquilo, ele não conseguia acalmar a criança. Ele entrou em prece e começou a chorar. E aí chegou Emmanuel, né? Emmanuel também não era fácil. Chegou Emmanuel e falou assim: por que você está chorando? E ele falou, aí ele contou, falou: olha, estou compadecido, né? Essa criança na situação, a mãe lá, internada, com a dificuldade toda, tal. E Emmanuel olhou para ele e falou assim: você não está chorando por causa disso, não? Ele falou: não estou. Emmanuel falou: tá, não. Inclusive, esse vídeo está na internet, se alguém tiver curiosidade de vê-lo por inteiro. Nas palavras de Chico, claro que são melhores. Ele falou assim: você está chorando por orgulho? Ele falou: não. Ele falou: tá, sim. Eu mesma fiquei chateada com o Emmanuel nessa hora, né? Porque eu estaria chorando também. E Emmanuel falou assim: quando você esteve lá, você viu muitas pessoas, e ao chegar aqui, pensar em todo mundo que você pode ajudar, e nos casos que Deus te permite recuperar em termos obsessivos, nas recuperações que você consegue intermediar, por graça de Deus, vivendo essa situação, você está chateado, está ferido no seu orgulho, e é por isso que você está assim. Porque a dor da família Xavier não é maior que a família Oliveira, e a dor dos Oliveira não é maior do que a dor dos Batista, e a dor dos Batista não é maior do que a dor do Silva. A dor das famílias é toda igual. E ele conta isso de uma maneira muito firme. E quando a gente pensa nisso, eu falei: caramba, né? A dor da família Lírio, que já passou por dores, não é maior do que a dor da família, aqui eu vou chutar sobrenome, do Souza, dos Maia, dos Lopes. A dor é dor, onde quer que vá. O que nós vamos fazer dela? Se vamos usá-la para aprender e para seguir adiante ou não, é que é a diferença. Eu confesso que quando eu sinto dor, eu choro. Ainda bem que não tem Emmanuel para me puxar as orelhas. Pelo menos ele não aparece. Mas esse lembrete nos torna partícipes da dor do outro. Não é verdade? E vou encerrar de um jeito... Eu já falei que vou encerrar 2 vezes, né? Mas agora eu vou encerrar mesmo. Eu vou encerrar de um jeito alternativo. Quem me conhece sabe que se eu não fosse espírita nessa encarnação e tivesse nascido em outras terras orientais, eu seria hindu. Eu adoro a filosofia hindu. Leio Bhagavad Gita quase todo dia. E tem um poeta que eu gosto, o nome dele é Rabindranath Tagore, ele é contemporâneo de Gandhi, e um grande intérprete da filosofia oriental. Foi um dos primeiros autores pelos quais fluiu a psicografia de Divaldo Franco, e uma das obras é essa aqui, Filigranas de Luz, e foi, se não me engano, até hoje, um dos poucos autores aureolados com Nobel de Literatura. Ele ganhou o Nobel em 1913. Então, é claro que eles falam de forma poética sobre o amor, né? Esse amor que se espraia, mas eu acho que todos nós vamos entender bem. Ele relaciona muito, assim, as suas vivências com a natureza, como é próprio dos hindus. Ele fala o seguinte: inclina teu ouvido, meu amigo, e escuta a terra derramando a música da fartura. A cana de bambu, que é esvaziada de vida, também se dobra no chão
para enriquecer-se de melodia. O teu pequeno sofrimento de saudade se mistura ao infinito sofrimento de saudade do mundo inteiro. E enquanto aos teus ouvidos não chegue a acústica da grande dor, a tua dor não romperá a concha da acústica da felicidade de todos. Toma da vara de bambu e sopra nela, qual uma flauta, e deixa que teu campo de tristeza cante a tua dor, na tristeza de todas as dores que não podem cantar. E enche com a melodia que teus ouvidos captem a abundância da vida, e verificarás, atônito, que o amor, quanto mais se doa, mais se enriquece, e quanto mais se esvazia, mais se embebeda de amplidão. Autoria Rabindranath Tagore, do livro Filigranas de Luz. Que Jesus nos abençoe. Nós, então, agradecemos profundamente a participação do Derli, com abertura aí, através da reflexão pela leitura, da oração. A Maria também, através da sensibilidade artística aí, nos trazendo a história, a Viviane, por nos fazer refletir tão profundamente, né, esses laços que nos ligam a essas almas de afetos ou muitas vezes de conflitos, né? Eu vou aqui, antes de pedir para a Viviane fazer a nossa oração, só mostrar a pedido da Maria, muito brevemente para vocês, vou compartilhar a minha tela aqui. O site, a plataforma que eles vão utilizar para os responsáveis, né, dos evangelizandos, que eles vão trabalhar com os pais e com as crianças. Então, eles vão poder encontrar aqui nessa plataforma, né, o cronograma que vai ser trabalhado, por exemplo, ao longo do semestre, ao longo dos meses, com os temas, cada uma das datas. Existe aqui também algumas sugestões, né, de leitura para poder estar trabalhando dentro desse sistema de evangelho no lar, com as crianças, ou nos lares mesmo, né, de forma geral. E aqui uma recomendação da Maria, eles colocaram nesse link, né, de origem, dicas de evangelização no lar, um videozinho do Haroldo fazendo também uma reflexão sobre o evangelho no lar, vocês podem conferir lá depois. Nós vamos, então, pedir a Viviane para poder fazer a nossa oração de encerramento, agradecendo mais uma vez, agradecer a participação de cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Nós estamos nos programando para, igual nós estávamos acostumados, né, presencialmente, a irmos para a casa espírita e fazermos a sintonia, né, com a atmosfera espiritual do Centro Espírita Irmã Sheila. Nós estamos nos organizando para, aos domingos, estarmos aqui conectados também, fazendo essa sintonia com todo o trabalho que a gente sabe que se opera, e ainda opera, né, nas casas espíritas. Nós vamos fazer a divulgação dos nossos próximos trabalhos através do Facebook e do Instagram. Então, para as próximas apresentações, se vocês tiverem interesse de nos acompanhar, né, será um prazer estar com vocês. Nós vamos colocar sempre na bio do Instagram o link de acesso que vai vincular já ao nosso canal do YouTube, igual nós fizemos aqui hoje. Vocês podem conferir lá então. Um abraço para todos vocês. Vivi, por favor, faça a nossa oração de encerramento. Senhor Jesus, que tua paz esteja entre nós. Abençoa, Mestre, todas as famílias das cidades desse nosso país tão desafiado, dos continentes, do mundo todo. Onde exista uma família, que ela receba a gota de renovação, de amor e de esperança que verte do alto de tuas mãos, sempre complacentes, sempre afetuosas, sempre pacientes. Que nós outros, que já bebemos no teu evangelho e já reconhecemos o amor
como princípio que une o fio da vida através das reencarnações, possamos ser úteis no trabalho de todos os dias, na nossa recuperação, na recuperação de nossos familiares, no exercício da paciência, do amor ao próximo e do alto amor. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de, em meio aos desafios da pandemia, podermos contar com a tecnologia que nos une. Que bênção, Senhor! Termos a inteligência de homens e mulheres desenvolvidas o suficiente para nos conectar, ainda que à distância. Auxilia-nos agora a emancipar os nossos corações. Que ao lado do intelecto a moralidade se eleve, faça voo, nos permita crescer, para que aos poucos sejamos mais felizes, tornemos os outros mais felizes e nos coloquemos diante de um mundo de regeneração, que há de iniciar-se por nós, começar em nós, através de nossas mãos, nossas mentes e nosso trabalho. Não nos permita definhar nem em pensamento, nem em atitude. Que seja reto o nosso proceder, que seja reto o nosso pensar, e que o nosso abraço possa ser sempre e para sempre aquele amoroso a qualquer irmão que dele necessite. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja.